Fala aí galera do Cartola, galera do Diário Celeste, mais um vídeo sobre Cartola da 17ª rodada. Agora é as dicas dos bons e baratos, a galera que precisa de valorizar o time. Agora a gente vai trazer para vocês as melhores opções de valorização. O nosso time de valorização que está muito bem, né? Segue subindo aí no ranking de valorização da nossa liga. A gente vai até mostrar para vocês aqui agora. Na última rodada a gente fez 93,49 pontos. Estamos com 247 de patrimônio, na verdade um pouquinho mais, né? E no ranking de patrimônio da nossa liga a gente é o líder, tem lá o Sincero Futebol Clube na nossa cola, o Insanos em terceiro, o Pedro Miranda em quarto, o Caleb em quinto e ainda tem o 6x1 Rajada do Anelka em quinto lugar. A gente vai pegar o time da última rodada aqui que pontuou 93 e valorizou bastante. Vamos vender todo mundo e começar a escalar um novo time de valorização. Essa rodada está bem difícil escalar jogadores baratos, mas a gente selecionou as melhores opções para valorizar mesmo não sendo jogadores baratos. Por que está difícil? Porque tem bastante time aí que vai poupar o time todo, né? Alguns vão poupar 70%, 80% do time por conta dos jogos de meio de semana. Então a gente vai selecionar para vocês as melhores opções de valorização. Pode não ser tão barato assim. E a gente já começa escalando o nosso goleiro, que a gente escolheu aqui, o goleiro Everton, do Palmeiras, aquele mesmo que era do Atlético Paranaense. Ele tem a média de 1 ponto, pontuou 5 na última, o Palmeiras encara o América Mineiro, e eu considero o Everton uma boa opção para valorização, já que ele custa 7 cartoletas. Ele tem apenas uma defesa difícil e passou 2 partidas sem sofrer gols. Então o Everton não vem fazendo tantas defesas difíceis, mas se ficar com SG aí, o que não é improvável, já que o Palmeiras é bem superior ao América, né? Pelo menos em elenco, o Everton deve pontuar bem se manter o SG. E pontuando bem, como custa 7 cartoletas, vai valorizar. Agora a gente escala a nossa dupla de laterais. E a gente escalou um cara aqui que eu acho que a galera pode até cornetar, mas ele tá bem no campeonato, né? Pelo menos no Cartola FC. O primeiro não é esse que eu vou falar. Ele é o Moisés do Botafogo, primeiro. Ele tem a média de 5,49. O Botafogo enfrenta o Santos em casa e o Moisés tem 29 roubadas de bola. É um lateral que vem pontuando razoavelmente bem. Sempre mantém a média dele ali de 4, 3 cartoletas. E a média dele, na verdade, é até mais que isso, é 5, né? O outro lateral é um outro que também tem a média muito boa, mas é do Paraná. É o Júnior, ele negativou na última. Então, se ele pontuar positivo aí, deve valorizar bastante, e ele tem a média de 6,29 jogando no Paraná, isso em 12 jogos. Então o Júnior deve pontuar bem, porque o Paraná joga em casa contra o Ceará, é um jogo dos improváveis, aí não tem como saber quem vai ganhar, mas eu confio aí, mesmo se o Paraná sofrer gols, mesmo se o Paraná perder, em uma boa pontuação do Júnior, porque ele rouba bastante bola, já são 34 roubadas de bola. Então o Júnior vai ser o nosso outro lateral aí do time do Diário Celeste, o time de valorização, o time dos bons e baratos. Agora a gente vai escalar a nossa dupla de zagueiro e a gente começa escalando aqui. Também tá difícil escalar zagueiro barato, porque tem poucas opções baratas. Então a gente começa escalando aqui um zagueiro do São Paulo, Arboleda. Arboleda tem o valor de 9,18 e tem a média de 3,50, só que ele não jogou no último jogo, mas a partida anterior ele fez 0,10, então se ele pontuar bem nessa, vai valorizar. E como o São Paulo é um dos favoritos para essa rodada, porque joga contra o Vasco e eu considero favorito, estou escalando o Arboleda no meu time e bem confiante para valorização. O outro zagueiro é o que está acima do Arboleda aqui, o Henrique, que tem a média de 3,16, desvalorizou mesmo pontuando 2. E o Corinthians encara o Atlético Paranaense, um time que vem mal no Campeonato Brasileiro, né? Apesar de ter vencido a última rodada. E eu aposto aí talvez num saldo de gol do Corinthians, o que faria o Henrique pontuar bem e valorizar um pouquinho também, né? Agora a gente escala o meio de campo, só que tem um detalhe, é que assim como a gente fez lá no time de pontuação, aqui a gente também vai só com 2 atacantes e mudamos para o 4-4-2. Então, fazendo essa alteração aí, a gente começa a escalar o nosso time de valorização. E o primeiro meio de campo desse time aqui é o Sornosa, do Fluminense. E ele está um pouco mais abaixo aqui, custando 8,16. O Fluminense encara o Bahia em casa.
ele tem a média de 2,48 e como custa pouco, né, ele pode ser que valorize se fizer uma boa atuação, a gente apostando aí numa vitória do Fluminense. O nosso outro meio de campo aqui é um que está um pouco mais abaixo do que o Sornosa, é o Lucas Romero. Na verdade ele não é titular absoluto do time do Cruzeiro, mas como está suspenso da Libertadores, ele vai jogar. Ele tem a média de 2,16 e o Lucas Romero joga tanto de lateral quanto de meia. Ele tem 22 roubadas de bola e eu considero ele uma boa opção para valorização, que custa 4,69, então o Lucas Romero vai estar no nosso time. O outro meio de campo aqui que eu escolhi foi um do São Paulo, a gente escalou aqui o Nenê, que custa 9,77. Nenê é cobrador de pênaltis e a lei do ex pode funcionar, né? Então ele com 6 gols e 2 assistências aí, com a média de 5,27, desvalorizou na última, pontuou mal, então vai estar no nosso time aqui de valorização para essa rodada. E para fechar o meio de campo, a gente escalou aqui o Gustavo Scarpa, né, que está no Palmeiras agora, era do Fluminense, encara o América jogando pelo Brasileirão. Ele tem a média de 3,05 e custa 10,33, então pode ser que valorize se fizer um gol, se der uma assistência ou se só jogar bem, né? Então Gustavo Scarpa fechando o nosso meio de campo. E agora a gente escala a nossa dupla de atacante, que também não tem jogador barato, porque tá bem difícil. A primeira opção que a gente escolheu foi o Willian do Bigode, ele custa 12 cartoletas e joga no Palmeiras, vocês sabem disso, encara o América, tem 7 gols, 2 assistências, se fizer gol vai pontuar bem, vai acabar valorizando, então o Willian aí vai estar no nosso time de valorização. O outro atacante que a gente escolheu aqui é o Rojas, do São Paulo. São Paulo joga contra o Vasco, ele custa 8,46 e o Vasco aí não é tão favorito para essa rodada, então como o São Paulo é mais favorito, eu considero ele uma boa opção aí. Quem sabe ele não marca o primeiro gol dele nesse brasileiro aí pelo São Paulo, chegou recentemente ao time, né? Ele custa 8,46 e se pontuar bem vai valorizar, assim como já valorizou na última rodada, tem a média de 5,13, mas tem apenas 4 jogos, então a gente fica na expectativa. O treinador desse time eu escalei o Diego Aguirre, porque o Diego Aguirre custa 12 cartoletas e considero o São Paulo favorito. E como é favorito, ao meu ver, considero ele uma boa opção aí. Treinador difícil valorizar também, né? Valorizar muito, valoriza geralmente 0 ponto alguma coisa, então o Diego Aguirre será o nosso treinador. O capitão desse time será o Diego Souza, não, vai ser o Willian do Bigode, o atacante aqui do Palmeiras. Considero o Palmeiras favorito para essa rodada, enfrentando o América, e pode ser que ele marque um golzinho, pontuaria bem e acabaria fazendo a gente pontuar bem também sendo capitão. Mas lembrando para vocês que o foco aqui não é pontuação, é somente valorização. Esse time ficou da seguinte forma: Everton no gol, Moisés e Júnior nas laterais, Arboleda e Henrique na dupla de zaga, Sornosa, Lucas Romero, Nenê e Gustavo Scarpa no meio de campo, e o ataque tem o Willian e o Rojas. O Diego Aguirre é o treinador desse time, que custou 107 cartoletas, um time barato até, né? Achei que pudesse ficar um pouco mais barato, mas como tem bastante time poupando jogadores, ficou bem complicado de escalar. E a gente quer saber de vocês. Vocês estão gostando das dicas de valorização? Comenta ali pra gente saber. Não esqueça de deixar o gostei e de se inscrever no canal, que ajuda muito. E se você quiser uma outra opção, comenta aí que a gente te ajuda também. A gente sempre responde nos comentários. Lembrando que essa rodada tá bem difícil escalar jogadores aí por conta das rodadas do meio de semana aí da Libertadores, da Copa do Brasil e Sul-Americana. Então a gente aí tá evitando escalar jogadores que podem ser poupados também. Então se inscreva aí, deixa o gostei. Se você não assistiu as dicas de pontuação, é só clicar aqui em cima que você vai pro vídeo. Não esqueça de assistir lá também, que tá bem bacana. Então até a próxima, falou!